Você não deixou o like ainda? Eu gostei assim, amostradinho. Vou fazer logo sua passagem. Motivo de sua desgraça. É isso aí, moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez nós vamos desenhar, né, o nosso aí querido amostradinho, o Cobertura, né, o Matheus Cobertura. E seguinte, ó, nós vamos desenhar o personagem completo, tá? Eu tô trazendo pra vocês o desenho e a coloração, tudo nesse vídeo, beleza? Então você já sabe, né, se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou um gostei nesse vídeo... Vou fazer logo sua passagem. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. E vamos lá, moçada, agora eu quero ver todos esses amostradinhos aí fazendo esse desenho. Em seguinte, velho, ó, tô usando uma folha tamanho A4, folha normal mesmo, tamanhozão grandão, tá? A4. E é o seguinte, ó, nós vamos começar com um pequeno círculo na parte de cima da folha. Esse círculo aqui, na minha medida, cara, deu 2,4 centímetros. Você pode fazer com 2,5 centímetros, tranquilão, tá? Beleza, fiz essa medida aí do círculo, agora fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar aquela base que seria a parte da boca da máscara. Então não se preocupe, eu vou deixar uma medida aqui para você também, para ficar bem legalzão, tá? Então vou fazer esse arco aqui, vai ficar parecendo, sei lá, cara, um boné esticado visto de cima, né? Algo assim, velho. E essa medida aqui, né, que a gente fez agora para a máscara, ela tem 2 centímetros. Veja que eu tô medindo do círculo até a ponta onde seria o queixo, digamos aqui, assim, né? Mas olha só, essa medida aqui, 2 centímetros, vai ser até onde vai a boca. A parte do queixo eu vou crescer um pouco mais depois, mas vocês vão ver tudo certinho, tá? Veja agora que eu estou começando a fazer a demarcação. E galera, seguinte, ó, aqui agora nós vamos fazer como se fosse um manequim dele, porque cara, você não sabe como isso aqui vai facilitar a sua vida na hora de fazer esse desenho, tá? Então começa com a base do pescoço, que vai até a altura do queixo mesmo. Depois eu vou pegar aqui a parte do ombro, vou descendo e veja só, a partir daqui eu vou desenhar algo como se fosse articulado, né? Como se a gente conseguisse ver separado cada uma das partes do personagem. Então no ombro eu faço como se fosse um círculo, na parte do antebraço já vai ser meio que um cilindro, então vou fazendo só uma marcação. Na dobra do braço, que é ali onde fica o cotovelo, já outro círculo menor, e assim eu vou fazendo o braço, a mão eu vou fazendo um estilo um quadrado, tá? Você vai vendo aí que vai acompanhando o vídeo, né? Claro, você vai ver que eu vou fazendo todas essas partes separadas como se fosse realmente um boneco, cara, um manequim. E o manequim é justamente porque a gente vai vestir todo esse personagem depois. Então eu faço a base do corpo e depois vou para a base das pernas. Cara, na base das pernas eu vou desenhar assim, tipo algo, uma perna grossona mesmo, como se fosse uma calça bem grande, tá? Porque isso aqui é só um esboço, a gente vai colocar aquela roupa por cima, né? E aí a gente vai colocar outros detalhes também. Então, por enquanto, a gente só precisa saber aqui até onde chega a altura do pé, né? Deixar todos os detalhes certinhos. Veja que na parte da outra perna também eu já vou desenhar um pouco menor, justamente por causa do ângulo, né? Como se o ângulo a gente tivesse visto um pouco de cima, assim, né? E aí o ângulo de um pé vai ficar um pouco para baixo, o outro vai ficar um pouco reto. E depois lá no final você vai poder acompanhar também. Eu vou desenhar a outra mão, né? Que é a mão que está segurando o carimbo. E sim, nós vamos desenhar o caderno, o carimbo e a foice. Todos os detalhes aqui do personagem, tá? E aí vamos desenhar a basezinha da mão lá, que é um quadradinho e só fechar, beleza? Ok, teve isso pronto, agora eu vou fazer o seguinte, com a limpa-tipos eu vou passar aqui, vou deixar esse esboço meu bem mais leve, vou dar um zoom agora leve no desenho também e vamos começar aqui pela máscara, tá? Para fazer a máscara é o seguinte, cara, eu vou fazer duas demarcações, uma em horizontal e uma em vertical, cortando ao meio aqui, né? Porque a máscara ela tá bem de frente pra gente. E para começar o olho aqui, nós vamos começar com essa base de cima aqui da marcação, tá? Veja só.
A marcação do centro, ela serve para a gente não encostar os olhos também. Veja que eu estou fazendo o detalhe dos olhos, né? Aquele olho estilo que embaixo é um pouquinho mais grossinho, em cima um pouco mais fininho, mas ele é todo arredondado, como vocês podem ver aí, tá? Ele é um pouco curvado também. Depois eu vou fazer o estilo do nariz, como se fosse 2 triângulozinhos também pequenos, um do lado do outro. E a boca é no mesmo estilo do olho, só que reta. O olho ainda tem uma leve curva, mas a boca é bem reta. E aí a parte de cima da boca é um pouco mais aberta, a parte de baixo é um pouco mais fechada. Aqui agora você viu que eu cheguei, né, no limite do desenho, né, da marcação que a gente fez. Então é claro, o queixo dele vai descer um pouco mais dessa marcação. Mas antes disso, vamos fechar a parte de cima da cabeça, demarcando as laterais aqui na base do olho, tá? E veja só, vou fazer as duas laterais, vou fechar a parte de cima e depois eu vou fechar essa máscara descendo, né, por essas laterais aqui dos olhos até a altura ali da boca. E claro, deixar um espaçozinho da altura da boca. Certo, a máscara já tá pronta, já tá bacana demais, né? Agora vamos começar a vestir o personagem, né? Vamos deixar ele no estilo mesmo do amostradinho, beleza? E é o seguinte, ó, nós vamos começar aqui colocando alguns detalhes de curvas, né, e dobras, e claro, a roupa gera um volume no personagem, tá? Então veja só, à medida que eu for fazendo, você vai vendo que eu vou criando volumes aqui por ele. A parte da cabeça em cima fica como se fosse uma touquinha lá atrás, né? Vai ficar bem bacana, bem legal mesmo. Na parte do braço dele, você vai ver que antes de eu começar qualquer outra coisa, eu vou desenhar a mão primeiro, tá? Que é a mão que está segurando o caderno. E essa mão aqui é o seguinte, ó, galera, antes de mais nada, eu tirei um print de uma cena dele mesmo, tá? Do cobertura lá, né? Fazendo esse papel aí e coloquei aqui para o desenho para vocês. Claro que eu fiz o meu jeito aqui, mas é um print lá de uma cena dele mesmo. Então a mão aqui, ó, o polegar dele vai estar para frente e os dedos vão estar meio que segurando o papel do caderno, tá? Então você vai ver que eu faço os dedos dobrados, mas o polegar ele tá apontado para frente, beleza? Então, ok, depois que eu faço essa parte da mão, eu vou definir aqui mais ou menos o tamanho do caderno, né? Como se ele tivesse dobrado aqui sobre o braço do personagem também, tá? E ele vai estar voltado lá para baixo também, cara. Só que aqui nessa parte de baixo eu não vou fechar o traço do caderno ainda, porque ele ainda tem uns detalhes como se fossem umas faixas penduradas na mão, né? Essa roupa aqui, ela tem umas partes penduradas, tá? E lembrando, uma parte da mão é uma luva, é claro que a gente vai desenhar o estilo de luva, então vou fechar no pulso dele como se fosse a luva mesmo. E depois eu vou criar aqui a parte da roupa voando, né? Aquela parte que é bem grandona na roupa, tá? Então você vai ver que ele tem essas partes penduradas, né? Essas laterais penduradas nos dois braços, no caso. E essa parte ela é um pouco rasgada, digamos assim, ela tem esse aspecto como se fosse rasgado. Então eu vou fazendo esses detalhes, à medida que eu vou descendo, eu vou gerando umas pontas assim, umas dobras, umas curvas também. E claro, colocando sempre efeito de volume, né? Que é aquela coisa que fica sempre maior do que o próprio braço do personagem, tá? Você tem que acompanhar seguindo esse estilo no desenho aí, beleza? Então olha só, vai fazendo com calma. Quando eu faço toda a parte de baixo, eu vou fazer a parte de cima também, para poder fechar logo toda essa parte do braço do personagem, né? E vou fazer também o seguinte, cara. Coloco o efeito de volume, veja que eu sempre vou desenhando acima do traço que eu fiz representando o braço dele no manequim. E também vou colocar a parte da barriga ali, do peitoral dele, né? Já vou deixar isso tudo pronto. Beleza, agora vamos para a parte das pernas, né? Antes de fazer outros detalhes no desenho, né? Vamos descer aqui logo o volume dessa parte das pernas. E lembrando, né, cara? Aqui não é tipo uma calça, né? É como se fosse uma roupa completa mesmo, cara. Como se fosse um vestidão, digamos assim, né? Uma bata, enfim. Aí essa parte aqui a gente não desenha os traços da divisa das pernas. O traço da divisa das pernas eu fiz para saber onde um pé ia parar e o outro pé também. Então veja só que eu vou colocando os efeitos de volume, várias curvas, e também lá embaixo eu vou fazer o efeito como se tivesse um pouco rasgado, tá? Só lá no finalzinho você vai ver que na parte da mão dele ali segurando o caderno eu já estava continuando o traço, mas não precisa, cara. Eu vou apagar porque ali a gente vai fechar
o detalhe de trás do caderno, né? E colocar mais alguns outros detalhes nele para deixar um efeito de volume no caderno, fica muito bacana, tá? Então olha só, aqui já está o efeito, né? O aspecto que a pose que ele faz, né? Quando carimba o caderno também, né, cara? Porque no final ele sempre tá ali carimbando o caderno, certo? Então você vai poder acompanhar tudo certinho e vai fazendo com calma aí, velho. Não esquece, deixa um gostei nesse vídeo aí, tá? Certo, agora vamos fazer a mão segurando o carimbo. Primeiro eu vou começar com o polegar aqui, ó, no meio do quadradinho, tá? Polegar um pouco pequeno mesmo, porque ele tá meio que apontado para frente. Depois eu vou desenhar aqui a parte que seria a parte de cima do carimbo com os dedos segurando. Lembrando que a gente não consegue ver todos os dedos, né? O mindinho ele sempre fica escondido, cara. Ele ficou escondido na parte da mão de baixo, também vai ficar escondido nessa parte da mão de cima. Depois que eu faço todos esses detalhes dos dedos, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar aqui, ó, o efeito do carimbo, né? E vou colocar ele meio que em 3D, certo? Fechando o detalhe da mão também, tá? E colocando a base de baixo do carimbo. Aquela base que quando ele carimba, ela é aperta, né? Que tem uma molinha nele, tá? Então vai ser tipo dois retângulozinhos, só que num formato de 3D, né? Dando esse efeito aqui de profundidade no desenho. Aí vai ficar a parte de cima do carimbo, que é um carimbo grandão, né? Que ele segura na mão. E a parte que carimba mesmo no papel, né? Que é essa partezinha de baixo onde tem as molinhas, tá? Assim que a gente termina, agora a gente pode fazer o restante aqui da roupa dele, né? Colocando esse braço aqui. Vamos completar, no caso, esse braço aqui, colocando o mesmo estilo que a gente já fez embaixo, né? Para deixar no mesmo estilo, é só a gente pegar ali a ideia e, claro, eu vou apenas variar um pouco mais as curvas, mas eu vou colocar o efeito como se fosse rasgado, como se estivesse voando também, né? Um pouco, já vai dar um efeito muito legal aqui no desenho. Para finalizar o personagem, a gente pode agora colocar o detalhe dos pés, né? E os pés ele está usando botas, né, cara? Aquelas botas normais mesmo, de empresa, né? Enfim, cara, botas de trabalho, né? E eu vou colocar aqui um aspecto bem parecido com essa bota, né? Nós vamos desenhar muito parecido no estilo dela, cara. Que tem a partezinha da frente, né? Que é uma partezinha de elástico, tá? Não sei se vocês já viram pessoalmente essas botas, mas é como se fosse um elásticozinho na frente. Algumas são assim, outras são um pouco diferentes. Vou fazer a basezinha cobrindo todo o pé, né? Colocar o detalhe da sola também. A outra bota dele não muda nada, a única diferença é que ela tá de lateral, né? Uma a gente tá vendo como se fosse vista de cima e a outra a gente tá vendo meio que de lateral. Então vou desenhar seguindo os mesmos aspectos dessas botas de trabalho, né? E aí vou colocar o detalhe da sola, o detalhe da borrachinha, enfim, vocês vão conseguindo ver tudo isso aí. Ok, nosso amostradinho está desenhado, agora vamos fazer o seguinte, a foice, né, cara, não pode faltar, é um dos requisitos aqui que tem que ter no desenho, é essa foice. E a foice, moçada, é um cabo bem torto que ele usa, tá, é como se fosse uma madeira aí toda torta, então eu vou desenhar ela seguindo o estilo que ele usa, que é um cabo muito torto mesmo, tá, então eu vou fazendo ele ondulado, vocês vão vendo, né, que eu não vou deixar ele reto. Eu vou fazer como se ele tivesse fincado no chão também, né? Que ela sempre tá ou em um canto, ou fincada no chão, em algum estilo assim. E no meu caso eu vou desenhar ela fincada no chão. E claro, para fazer o detalhe da foice em cima, eu vou fazer um retângulo, que é a base da foice, onde encaixa no cabo. E vou fazer a própria foice, né? Lá no final, que aí a gente vai seguir como se fosse uma meia-lua, né? E colocar os aspectos dela. Ela vai começar pela largura do cabo dela aqui e depois vai afinando, né? Lá no final ela fica bem pontiaguda, com mais um traço no meio ali para representar a lâmina, né? Porque tem a base da foice e tem a lâmina dela também, tá? Então eu vou fazer esse aspecto de lâmina também, cara. Esse desenho tá muito bom, velho. Na moral, tá muito bom. Agora aqui é o seguinte, galera, ó. Agora que a gente terminou todos esses aspectos do desenho, eu vou colocar aqui o nome amostradinho. Mas é o seguinte, aqui você vai fazer da forma que você quiser fazer. Não precisa ser do mesmo jeito que eu tô fazendo, tá?
Mas se você quer acompanhar as letras no estilo que eu estou fazendo, uma dica que eu dou para você é fazer isso aí, ó. Eu fiz uma marcação com a régua da largura que eu quero a letra, eu quero fazer ela em vertical, né, que é ela de cima para baixo, escrita. E aí eu vou fazer o seguinte, cara, vou fazer essa demarcação da própria letra, como se eu estivesse escrevendo ela. Então a primeira vez que eu escrevo, só vai até o nome amostra D, né? Aí fica o D, letra D lá. Então assim eu já tive uma noção do tamanho da letra que eu poderia trabalhar e a junção de cada uma. Então a partir disso eu vou começando a fazer a letra A, depois a letra M, depois a letra O. Eu vou deixar o vídeo rolando aí caso você queira fazer as letras nesse estilo, tá? Somente a letra S você tem que ter cuidado que depois eu vou crescer ela um pouco mais. Depois eu percebi, né, que eu não estava fazendo no limite que eu tinha feito a demarcação. E assim eu vou colocando uma letra por cima da outra, né? Mas isso aqui você vai conseguir enxergar mais direitinho, né, quando eu estiver fazendo a line art, tá? Porque na line art eu vou decidir qual letra fica em cima, qual letra fica embaixo, né? Porque elas estão assim tudo entrelaçadas, tudo uma por cima da outra. Mas no meu caso, ele deu todo certinho, cara. O nome amostradinho pegou todo certinho até o pé dele, ó, de cima da cabeça até o pé dele, cara. Então ficou perfeito aqui no desenho, ficou muito massa, principalmente pelo estilo, né? Como se ele tivesse um pouco na frente das letras ainda por cima, né? E aí ficou muito melhor nesse jeito, cara. Então vou deixar aí rolando para vocês poderem fazer também. Ok, nosso desenho está pronto, vamos fazer a coloração, né? Então, antes da coloração, vamos fazer uma line art bem bacana, cara. Para fazer essa line art, eu vou usar a canetinha na ponta 05 para o personagem, né? Para a foice, para os acessórios dele aqui também. Tudo na canetinha 05, tá? Aqui não tem segredo nenhum, cara. Eu não vou adicionar nada, eu só estou fazendo o contorno de tudo que eu já fiz mesmo. Já para o nome amostradinho, eu queria que as letras ficassem um pouco mais grossas, né? E aí eu fiz o seguinte, cara. Eu comecei colocando aqui agora uma canetinha 1.0. Tá? Que aí no caso eu já vou trabalhando um contorno mais grosso para ela ficar mais destacada, certo? E essa canetinha 1.0 ela é boa, cara, porque não precisa passar muitas camadas com as canetinhas. Veja que o traço do personagem está bem fino e o traço das letras está bem mais grosso, né? E agora sim eu vou decidindo qual letra vai ficando por trás e qual letra vai ficando na frente. Aí vocês já conseguem ver, né? Uma por uma do jeito que eu coloquei e coube tudo certinho. E claro, né, à medida que eu fui fazendo, fui ajustando algumas coisas nas letras também. Por isso que eu disse que era bom você ter esperado ver aí certinho, né, essa parte da line art. Bom, agora vamos para a coloração, que não é segredo nenhum, né, cara? O personagem é todo preto, tá? Mas claro, eu não vou fazer simplesmente pegar um preto e jogar aqui em cima, tá? Eu vou fazer o seguinte, com o marcador eu vou fazer uma base com um cinza escuro, certo? Eu vou pintar tudo aqui de cinza escuro. Cara, ele é literalmente todo preto, velho. Só as folhas do caderno e a máscara que eu não vou fazer. Até na foice eu vou fazer também, a não ser na lâmina, né? Na lâmina eu não faço esse efeito. Agora, claro, eu sei que muita gente não tem marcador, então você não precisa fazer agora com cinza. Você faz o efeito de sombra que eu fizer primeiro, depois você usa o cinza para fazer em sequência, tá? Então no seu caso, se você não tem marcador, você faz o que eu fizer de sombra primeiro. Então aguarda a parte da sombra aí no desenho, porque enquanto ele seca, eu vou fazer as letras, tá? Como eu passei muito marcador, não queria fazer na mesma hora, então deixei lá secando um pouquinho e agora eu tô fazendo as letras amostradinho. Para fazer essas letras eu quis assim gerar um efeito diferente, cara. Eu quis fazer tipo um amarelo passando para o laranja. Então até a letra R eu vou fazendo a pintura normal. Do meio da letra R para baixo eu já vou dando leveza, ó, para gerar o degradê entre a letra A, letra D, letra I, tá? Se eu não me engano, eu chego até um pouquinho na letra N, tá? Mas aí vai depender do estilo do degradê de cada um. Mas enfim, depois eu venho com laranja e de baixo para cima eu volto a coloração. Aqui agora eu vou preenchendo normal e quando eu chego lá no amarelo eu vou começar a fazer a mistura também, né? O degradê também, que aí eu já não preciso forçar o laranja e aí ficou parecendo que ele tá passando de amarelo para um laranja, né? E o amarelo que eu usei como era muito forte já não deu tanta diferença e ficou bem legal, ficou bem suave a transição.
Agora com o marrom eu vou fazer um efeito aqui do cabo da foice, tá? Vou pegar um marrom e vou tentar gerar aquele efeito de madeira mesmo, certo? Deixando riscado, tá vendo? Como se fosse uma madeira mesmo, deixando vários pontos luminosos aqui pelo cabo. Em seguida eu venho com areia e faço o preenchimento completo aqui dessa parte do cabo, tá? E para deixar um efeito melhor ainda, eu venho com o sépia depois para forçar um pouco mais algumas sombras, e aí o efeito do cabo aqui fica ainda melhor, cara. Fica parecendo muito com aquele cabo de madeira normal mesmo, né? E não aquele cabo que a gente pinta que fica todo marrom. Agora vamos à coloração do personagem, né? E primeiro vamos começar pela foice. Eu vou fazer um efeito de preto aqui com a foice. Como eu já tenho o cinza do marcador, fica muito mais fácil. Eu vou fazer como se fosse algumas partes tendo algum reflexo, né? Alguns efeitos luminosos aqui também. Então eu vou passar o preto como se fossem manchas, tá? Já no personagem, na máscara, eu vou pintar os olhos, o nariz e a boca de preto. E depois eu vou fazer todo o sombreamento. Agora sim, cara, se você só tem os lápis de cor, não tem nenhum marcador aí, você faz esse estilo de sombreamento primeiro, tá vendo, ó? Agora veja só, eu vou fazendo por tudo, cara, todos os detalhes dele. Só vou deixar o caderno aí livre, né? E a máscara também, cara. Mesmo assim, a capa do caderno ainda tem, né, um aspecto que a gente vai trabalhar. Mas a capa do caderno eu vou passar um outro cinza depois, tá? Não precisa ser isso. Mas aqui eu vou trabalhando todo o personagem, colocando vários efeitos de sombra nele. É claro que não precisa deixar idêntico ao meu, cara. Você vai pegando o estilo que eu tô fazendo para deixar essas demarcações de luz e sombra no desenho, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito no que você fizer também, né? Vai ficar bem bacana, tá? Depois eu venho com um cinza escuro e aí eu vou passar um pouco por cima aqui desses marcadores. No seu caso, se você está usando só os lápis de cor, pode passar o cinza escuro normal de preenchimento, né? Eu vou aproveitar esse cinza escuro e fazer um efeito na máscara dele também. Lá depois vocês vão ver que eu vou fazer um efeito na foice, na lâmina também, tá? Então os efeitos da máscara que dá uma profundidade aqui nessas sombras fica muito melhor. E depois acrescentando aqui no caderno dele também um efeito de sombra, tá? Só o cinza escuro aqui agora vai resolver o restante do nosso problema, tá? Não precisa usar nenhuma cor mais, cara. Então vou usar o cinza escuro para tudo aqui, cara. Tudo que realmente restou, vou passar esse cinza escuro. E veja só, por eu ter deixado um efeito com o marcador, vai ficar como se fosse uma parte mais luminosa, uma parte mais escurecida. Eu consegui fazer um efeito bem legal no caderno dele e também na parte da lâmina lá na foice dele, tá? Então olha só como ficou bem bacana o nosso desenho aí do cobertura, né, cara? Ficou muito massa, velho. Velho, se você gostou, não esquece, deixa um like aí, tá? Porque esse desenho tá muito bacana. Quero ver vocês fazendo esse amostradinho e me marcando lá no meu Instagram, Gilmar Marcel Up. Eu vou deixar aí pra vocês, tá? E não esquece que eu tenho o meu curso de desenho online que você pode aprender a desenhar assim, igual eu faço, cara. Você pega um cara aí real e cria um desenho normal assim, cara. Pode ter certeza que você vai conseguir fazer isso diretamente comigo, tá? E no meu curso ele é super completo, desenhando e colorindo várias coisas e várias técnicas, tá? Te aguardo lá como aluno. Valeu, um abraço e até a próxima.